Olá, pessoal! Meu nome é Brent Braden e bem-vindos ao podcast Mustard Seed Leadership, sua lição semanal de liderança em 8 minutos. Esta série se chama O Credo da Liderança. Um credo é uma declaração resumida de crença. Eu tentei pegar 25 anos de experiência em liderança e ensino e consolidá-los em um credo de liderança. 10 declarações que descrevem o que acreditamos que a Bíblia ensina sobre liderança. Pelas próximas 10 semanas, vamos nos reunir em volta de uma mesa com um grupo de líderes e treinamento. Eu vou ensinar por 8 minutos e depois vamos discutir as perguntas. Espero que você se junte a nós, reúna alguns líderes em potencial, assista a lição junto e depois discuta as perguntas. O credo de liderança está nas anotações junto com as perguntas. Você pode baixá-los pelo link nos comentários. Então, por favor, inscreva-se para receber o episódio semanal mais recente. E a gente ficaria muito feliz se você compartilhasse com seus amigos e equipe. Então, vamos para a lição de hoje. Bem-vindo à parte número 8 do Credo de Liderança. E deixa eu ler a frase do dia. Dizemos que acreditamos que líderes devem carregar o coração de um pastor, que protege, cuida, reúne, busca e alimenta aqueles que estão sob seus cuidados. Agora, alguns episódios atrás, nós vimos que a principal motivação para a liderança deve ser o amor. Mas o que eu quero mostrar aqui é como as habilidades de pastoreio precisam estar ligadas a um coração de pastor. Esta lição fala sobre as habilidades da liderança de pastor, mas está diretamente ligado ao coração. Em outras palavras, se o seu coração não está no lugar certo, se você tem o coração que a Bíblia descreve como de alguém contratado, alguém que só foi contratado ou pago para fazer o trabalho, ou se você tem o coração de um profissional, não é a mesma coisa. Veja o que diz sobre Davi, que é o grande exemplo de pastor, líder no Salmo 78, versículos 70 a 72. Diz assim: Deus escolheu Davi, seu servo, e o tirou dos currais de ovelha, de cuidar das ovelhas. Ele o trouxe para ser o pastor do seu povo, Jacó, de Israel, sua herança. E Davi os pastoreou com integridade de coração. Com mãos habilidosas ele os guiou. E é fundamental perceber a ligação entre integridade de coração, coração de pastor, e então as mãos de pastor. É muito importante notar que foi no lugar obscuro e solitário do pastoreio que Davi estava aprendendo as habilidades de ser um rei segundo o coração de Deus. Eu amo esse versículo porque ele é dele. Deus o tirou dos currais de ovelhas e o fez pastor do seu povo Israel. Mesmo trabalho, só mudou o tipo de ovelha. E onde você está agora, não precisamos esperar para ser colocados em uma posição de liderança. Onde quer que você esteja agora, Deus vai usar essa situação para te treinar e ensinar como ser um líder no reino dele. Mas eu quero olhar para 3 lições de um pastor. 3 coisas que podemos aprender com Davi como exemplo de um líder pastor, especialmente aquelas habilidades que precisamos para a liderança de pastor. Primeiro, eles aprenderiam que a forma como ele lidera é um reflexo de como Deus o lidera. O que é um pensamento bastante profundo. E vemos isso de forma mais clara naquele famoso Salmo, Salmo 23, versículos 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Agora, ele era um pastor, mas percebeu que, na verdade, Senhor, tu me pastoreias e eu vou pastorear as ovelhas. E então Deus diz, agora estou te levando para pastorear minha nação. Ou seja, ele reflete em sua liderança a maneira como Deus o lidera. Ele me faz repousar em pastos verdes. Ele me conduz junto a águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É uma liderança com coração de servo, motivada por amor e cuidado. E quando ele percebeu que esse é o estilo de liderança de Deus na minha vida, e é isso que eu preciso refletir para os outros. Se você nunca provou ou teve uma revelação de como Deus te conduz, então você não vai conduzir as pessoas dessa forma. Mas quanto mais você experimenta isso, mais isso se torna uma revelação. Pessoalmente, mais isso muda a maneira como você lidera os outros. A habilidade de um pastor é aprender que somos chamados a refletir o coração de Deus para as pessoas que liderando. Assim como Paulo disse, sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo, em 1 Coríntios 11, versículo 1. É isso que faz nosso relacionamento com Jesus se manter vivo. É por isso que precisamos continuar crescendo na nossa revelação de Deus. Porque quanto mais recebemos essa revelação, mais refletimos isso na nossa liderança. Número 2. Davi aprendeu que matar leões e ursos para proteger as ovelhas era preparação para matar gigantes e proteger o povo. Eu adoro isso. Tenho certeza de que a maioria de vocês que está assistindo ou ouvindo isso já ouviu falar sobre Davi e Golias e aquela vitória famosa. Deixe-me ler só um trecho. Quando ele estava prestes a enfrentar Golias, em 1 Samuel 17, 34 a 37, mas Davi disse a Saul, que era o rei, teu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai.
Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu fui atrás dele, o atingi e resgatei a ovelha da sua boca. Quando ele se virou contra mim, eu o agarrei pelos pelos, o atingi e o matei. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso. Vai me livrar das mãos desse filisteu? E Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Quero dizer, é preciso coragem para liderar o povo de Deus. É preciso coragem para tomar decisões pela fé. Quando você está esperando, lutando contra suas dúvidas, como Deus realmente disse, é preciso coragem para confrontar alguém e, com amor, corrigi-lo. É preciso coragem para promover mudanças na visão e falar sobre os sonhos que Deus colocou dentro de você. Mas eu amo o fato de que isso aconteceu na obscuridade. As vitórias que Davi estava tendo em particular depois se tornaram a fonte das suas vitórias em público. E é por isso que eu não desprezo o que Deus está fazendo na sua vida agora. É bem provável que Deus esteja construindo uma fé e testemunhos dentro de você. Seja lá o que você estiver enfrentando agora, seja qual for o seu ambiente agora, Deus não está esperando nem desperdiçando tempo. Ele está usando esse tempo para te preparar para o que Ele quer fazer na sua vida, no futuro. A habilidade de um pastor é reconhecer que o que Deus está te ensinando em particular são ferramentas para ajudar a liderar as pessoas em público. Como exemplo, eu me lembro de quando começamos a igreja. Aqui, na época em que não havia dinheiro e não havia dinheiro para pagar salário, nós vimos a mão graciosa de Deus prover de forma sobrenatural. Quando chegou a hora de construir um prédio e confiar em Deus por milhões para pagar o prédio, nós já tínhamos matado leões e urso. Senhor, o Senhor proveu para nós antes, com certeza vai prover para nós aqui também. E Ele proveu. Então, em terceiro lugar, Davi aprendeu que adorar com as ovelhas em particular foi o que lhe deu promoção em público. Em 1 Samuel 16, versículos 17 a 19, Saul disse aos seus servos, isso foi o rei Saul quando ele estava lutando contra a depressão, encontre alguém que toque bem e traga-o para mim. Um dos servos respondeu, eu vi um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar lira. Ele é um homem corajoso e um guerreiro. Ele fala bem, é um homem de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé e disse, mande-me seu filho Davi, que está com as ovelhas. Quer dizer, isso é uma coincidência incrível. Davi, que vinha tocando seu violão, escrevendo músicas, cuidando das ovelhas, simplesmente acabou conhecendo alguém que trabalhava para o rei. E quando o rei precisou de um músico, ele simplesmente estava na sala, na hora certa, e disse, eu conheço alguém que sabe tocar bem, e o Senhor está com ele. Então, enquanto ele só escrevia músicas de adoração e amava a Deus em segredo, Deus estava preparando a promoção para que ele agora estivesse na presença do rei. E isso deveria nos encorajar. Ele era um grande guerreiro em público porque era um grande adorador em particular. Se aprendemos a lutar as batalhas em adoração, em oração, em segredo, Deus também abrirá portas para vitórias públicas. A habilidade de um pastor é aprender a lutar batalhas em oração e adoração, em favor das ovelhas. A vitória em público segue a vitória em particular. Essa é uma habilidade fundamental para um pastor. E aqui está o grande desafio. Paulo aprendeu isso com Davi e, obviamente, com Jesus. Por isso, ele desafiou os líderes da igreja em Éfeso. Ele plantou a igreja deles em Éfeso. E anos depois, ele diz a eles em Atos 20, versículos 20 a 31, cuida de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como supervisores. Sejam pastores da igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Saibam que, depois que eu partir, lobos ferozes entrarão no meio de vocês, e não pouparam o rebanho, até mesmo dentre vocês mesmos. Homens se levantarão e distorcerão a verdade para atrair discípulos atrás de si. Portanto, fiquem atentos. Lembrem-se, por 3 anos, nunca deixei de advertir cada um de vocês, dia e noite, com lágrimas, que apelo apaixonado. Dá para ouvir o coração de pastor, Paulo transparecendo e comparando liderar a igreja a conduzir um rebanho. Então aqui está a lição em uma frase. A liderança de pastor não é fraca, embora às vezes pareça suave. Seja um pastor. Não, liderança de pastor não é moleza. Ela exige muito amor, comprometimento e disposição para dar a vida pelas ovelhas. Mas é isso que Deus procura. Esse é o estilo de liderança de servo, coração de liderança que reflete o coração de um pastor. Então, vamos analisar algumas perguntas juntos. Mais uma vez, eu encorajo você a discutir essas perguntas com sua equipe ou refletir sobre elas sozinho. Aqui estão elas. Número 1. Você consegue pensar em um líder na sua vida que tenha sido um exemplo de liderança de pastor? Beleza? Número 2. O que você vê como o principal fator que diferencia um grande líder pastor dos demais? E número 3. Qual aspecto da liderança de pastor você acha que Deus gostaria de desenvolver mais em
Você. Bom, obrigado a todos por ouvirem ou assistirem ao episódio desta semana. Espero de verdade que tenha sido útil e mal posso esperar para ver vocês de novo na próxima semana. Até lá. Tchau por enquanto.